Como transformar seu conhecimento em dinheiro? Fica nesse podcast que você vai descobrir. Já vou direto ao ponto. Mari Coelho, ela desenvolve método, livro, ela é palestrante, escritora, educadora, poetisa, mãe cristã. Ela já desenvolveu... Eu vou falar para você aqui, você precisa pegar um caderno aí para anotar. Os métodos e livros para Joel J, Pablo Marcel, Thiago Brunet, Bruno Avelar, José Roberto Marques, Zanon, Eduardo Schroeder, que é nosso patrocinador aqui. Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada. É Prazer uma estar honra aqui. tremenda ter você aqui. Mostra a sua generosidade. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Vamos falar bastante com esse pessoal aqui hoje. Então é isso aí. Então seja muito bem-vindo ao Guia-se Podcast, que é o podcast das mentes que movem. Meu nome é Zé Rubens, eu sou o CEO da Guia-se, patrocinadora desse podcast. Na Guia-se você encontra uma franquia de marketing digital para você empreender e uma agência de marketing digital para você poder alavancar o seu negócio. Você também pode encontrar como patrocinador aqui embaixo nos links a Guide, que é uma plataforma de marketing digital para negócios de rede, por exemplo, redes de franquias, e também eu tenho a Franquia Extranet, que é uma plataforma de comunicação de redes de franquias ou redes de negócio. Tenho também um patrocinador muito especial, que é a Cheirinho Bom, e olha lá o que vem agora, que patrocina os melhores podcasts do Brasil. Você sabia disso, né, mãe? Coisa boa tem que Então estar vamos com lá, coisa boa, vamos brindar. Se é Cheirinho Bom, você encontra uma rede de mais de 600 cafeterias, é a maior rede de cafeterias do Brasil, e também você encontra uma franquia que é um ecossistema de alta qualidade. Se está querendo empreender, dá uma olhada, assim como na guia, se você precisa entender se é o seu perfil de negócio, e se for, cai de cabeça, que pode ser muito lucrativo. Então é isso aí, ó. Esse é o café na taça. Muito bom. Ó, além disso, ela também tem... Pô, se eu for ficar falando tudo que você tem aqui, mas vamos lá. Também tem o Le Club, que é uma plataforma, um ecossistema focado em escala de negócios por meio de educação. Enfim, e tem uma frase que a gente vai começar aqui. Método é o mínimo necessário para você ter o máximo de resultado. É isso mesmo? Exatamente. Quer saber por quê? Quero. Dá um exemplo. Você foi lá, você me apresentou, a Mari fez isso para fulano, a Mari fez isso para ciclano. Esse ano a minha empresa vai fazer 5 anos. Eu tenho 17 anos de experiência na área da educação. Aí imagina se eu chegasse aqui pro pessoal, olha, eu vou te ensinar a você transformar seu conhecimento em dinheiro, tá, pessoal? Fica aqui nesse podcast que eu vou ensinar tudo. O pessoal super animado. Eu falo assim, mas antes, você precisa dar aula há 17 anos para mais de 15 mil alunos, fazer mais 700 projetos, ter uma empresa aberta há 5 anos. Sabe o que o pessoal vai fazer? Linda, obrigada, vou embora. Sim. Então, a pessoa ela não quer o tempo que eu trilhei. Ela quer saber o mínimo que ela tem que fazer para ela ter o resultado que eu conquistei. Entendi. E as pessoas acham que mínimo é ruim, mínimo não é ruim, mínimo é o necessário. Só que o problema é, quando a gente vai ensinar alguma coisa para alguém, a gente tem tanto amor, que a gente quer até colocar o que não precisa. É verdade. Entendeu? Então, quando você cria um método, por que eu falo que é o mínimo necessário? Porque qual que é o passo a passo? Qual que é a base? O que a pessoa precisa explicar de uma maneira prática, estruturada, para o outro ter resultado máximo? Sim. Então, esse é o segredo. Porque quem já passou pelo caminho, entende como cortar o caminho. Quem passou pelo caminho entende como cortar o caminho. Escreve aí, essa frase é boa. Entendeu? Então é por conta disso que eu falo que método é o mínimo necessário para você ter o máximo de resultado. Sim. E aí, como que eu faço para transformar meu conhecimento em dinheiro? Seu conhecimento em dinheiro? Tá, vamos lá. Alguns passos. Posso falar? Pode. Primeira coisa, você tem que entender que seu conhecimento vale dinheiro. A maioria das pessoas não sabe disso. E nem é culpa delas, tá? Porque nós aprendemos que o nosso valor está no nosso diploma, na nossa profissão, e não necessariamente no conhecimento que a gente carrega. Então, você aprende que você tem que estudar, aí você tem que, sei lá, fazer um estágio, trabalhar para alguém, ou às vezes até abrir um negócio, para aí você ganhar dinheiro. Só que o ponto é que você só vai ganhar dinheiro quando você entender que você já carrega esse valor dentro de você e como que você coloca ele para o mundo. Então, o primeiro passo é você entender que existe muito valor dentro de você. Nossa, Mari, mas eu já sou bilionário, tô aqui assistindo um podcast que eu gosto muito do Rubens e eu já ganho muito dinheiro. Posso te falar? Você pode ter o dinheiro que for. Eu tenho certeza que você não tem nem 10% do que você é capaz. Eu tenho certeza. Eu não tenho, você não tem ninguém que tem. Porque quanto mais você vai descobrindo novos acessos, mais coisas você vai conquistando. Então, a gente tem que entender que o nosso conhecimento ele é ilimitado. Só que ele só é acessado conforme a necessidade. Entendi.
Então, eu tenho muito valor dentro de mim, eu nasço com isso. Só pra você ter uma noção, a gente nasce com 22 pares de cromossomos, tá? Em apenas um deles, nós temos unidade de medidas o suficiente para fazer 8.500 livros. Tá de brincadeira. Nasci. 8.500. Em um par. Em um cromossomo, né? Nem em um par. Ou seja, só que claro que um bebê não vai sair escrevendo ou falando, né? Porque a gente nasce com uma herança genética. Nós temos uma herança, uma ancestral e do Criador. Sim, Você já ouviu falar sobre a sequência de Fibonacci? já ouvi falar. É uma sequência matemática Sim. que ela começa com 0, 1, 2, 3, 5, 8, vai até infinito. Chega um determinado número da sequência, se você dividir os termos, você chega no número 1,618. Esse número ele é conhecido como proporção áurea, número Sim. divino. Eu chamo de método de Deus, porque é a prova que tudo aquilo que é criado tem a marca do seu Criador. Você encontra isso no ser humano, na natureza e nos animais. Talvez quem esteja assistindo não sabia disso, mas isso não muda o fato disso existir. É a mesma coisa com o nosso conhecimento. Quantas coisas que você faz que talvez as pessoas não saibam que você colocou seu dedo ali, mas quando descobrem falam, nossa, Rubens, eu sabia que tinha o seu dedo lá, não podia ser outra pessoa. Então, o nosso talento, ele é muito amplo, ele está em várias coisas. Por isso que eu falo que você não conseguiu ainda atingir o máximo que você pode. Porque talvez você tenha uma profissão e você ganhe dinheiro com aquela profissão. E você não ganha com as outras. Mas eu não tô falando que é pra gente, sei lá, só fazer as coisas cobrando ou coisa do tipo. Mas eu tô falando é que muitas vezes nós ficamos cegos, achando que a gente só deve ganhar, ou cobrar, ou fazer, ou executar aquilo que tá ligado à profissão, ou o talento, ou o estudo que nós tivemos. Sim. Sendo que você só consegue ter sucesso em algo quando você pega a sua base de conhecimento geral e aplica de maneira direcionada em algo. Então, não é pela sua profissão, é tudo. Sim. É pelo seu campo semântico. Então, o primeiro passo é você entender isso. Que até os problemas que aconteceram na sua vida, eles te fizeram chegar até aqui. Até as coisas ruins. Se não fosse problema, você não evolui. E as coisas boas também. Sim. Cada um vai entender de um jeito. Existe um drive, uma maneira que o seu cérebro funciona. É isso que é o seu diferencial. Isso é único e raro, tá? Por isso você vê irmãos que cresceram na mesma família, talvez estudaram na mesma escola e são diferentes. Por isso talvez você deva ter algum colega que estudou com você e você tá aqui e ele não tá, né? Sim. Então, porque... Mas como assim? Porque a gente funciona diferente, a gente tem que entender que o nosso valor é único, mas ilimitado. Quando eu entendo isso, eu preciso estar no ambiente certo. Porque uma pessoa ela pode pagar ou não pagar pelo mesmo produto. Ela pode achar barato ou caro o mesmo serviço. Por quê? O ambiente interfere no resultado que você tem. Você já ouviu falar do termo banalidade do mal? Não. Tá, o termo banalidade do mal foi feito por uma jornalista, Hannah alguma coisa, por conta do Holocausto. Quem não sabe, o Holocausto foi o maior massacre de judeus da história. Sim. E aí, por que ela fez esse termo? Porque quando eles foram fazer o julgamento da pessoa que mais mandou os judeus para o campo de concentração, que, pasme, não foi Hitler? Sim. Eles descobriram que ele era um judeu. E aí, quando perguntaram para ele, mas por que você fez isso? Ele falou assim, eu só estava cumprindo ordens. Ou seja, ele banalizou o mal. Ele sabia que era errado, mas ele estava cumprindo ordens. Então, quando você está num ambiente ruim, você começa a banalizar tudo. Você banaliza a educação, você banaliza o seu talento, você banaliza a prosperidade. Porque se você está num ambiente onde todo mundo ganha pouco, você vai achar normal ganhar pouco. E é o fato de você saber que os outros estão maiores que você, daquele frio na barriga, você fala assim, pô, eu preciso melhorar muito para estar no nível dessas pessoas que eu tô. Isso te ajuda? Isso também, mas não é só isso. É você... Porque assim, um ambiente errado, ele começa a te consumir. Ele começa a limitar a sua visão. Ele começa a sugar tanto a sua energia que você não entende que você é capaz. E se você fica muito tempo no ambiente errado, você começa a duvidar de tudo, até da voz de Deus. Pode descer Deus e falar assim, filho, você consegue? Você fala, meu Deus, tô doido. Sim. Então, o ambiente, ele interfere. E aí, o que acontece? Eu cresci num ambiente, não falo que o meu ambiente era ruim... Eu não cresci num ambiente hostil, com dificuldade financeira, não. Mas eu não cresci num ambiente de prosperidade. Isso é muito importante, Sim. é diferente. Eu lembro que quando eu tinha... eu era criança ainda. Eu lembro que eu assisti aquele filme O Segredo. E eu falei assim pro meu pai. Falei, pai, então é só pensar que dá certo? Ele falou assim pra mim, filha, você conhece alguém que fez isso? Eu falei, não, dele então não é verdade. Ou seja, ele veio de uma era que você precisa sofrer muito para dar certo. Sim. E eu entendi que não. Então, o ambiente ele vai interferir tudo isso. No seu resultado, naquilo que você tem que fazer, no que você acredita. Mesmo que você não tenha consciência nisso. Então, você tem que mudar seu ambiente, tá?
E o ambiente você pode mudar se você não tiver oportunidade, né, de, sei lá, de estar com outras pessoas. Estar nesse podcast já é um ambiente de prosperidade. Olha que legal. Porque você pode estar consumindo conteúdo e por mais que fique 1 hora e meia, 2 horas, eu não sei quanto tempo que é de duração cada episódio, mas você está consumindo e alimentando a sua mente, o seu cérebro e a sua visão com o conhecimento de outras pessoas. Sim. E tem outra maneira, por exemplo, ler livros. Ler livro é uma como esse maneira. Aqui, ó, olha, o livro da Mari. Sensacional, o prefácio do Joel J. Isso. E aí eu já entro no gancho para entregar 2 livros para você. Da Gui. Esse livro, Obrigada. Sim, a minha rede, ela tem 15 anos Muito bom. como rede, meu negócio tem 28 anos. E esse livro eu escrevi para pessoas que passam pelo meu funil, não investem na minha franquia, mas para que ele não caia no conto de outros franqueadores que vendem errado. Essa foi a ideia. E esse livro que eu escrevi junto com um mestre meu, que você conhece muito, Ai, né? que Joel legal. J. Obrigada. Ai, que lindo. Muito bom. A Mari acabou... Ó, não sai daqui, tá? Mas depois você vai procurar, porque a Mari também tem um podcast com o Joel J. incrível. Sim. E para vocês verem o bom. nível das pessoas que vêm aqui. São pessoas que, assim, a gente busca... a minha principal habilidade é me relacionar com pessoas que são o meu objetivo de ser. Que bom que você chegou até aqui. Deve estar gostando do episódio. Você está buscando novas alternativas de lucro para o seu negócio? Então eu posso te ajudar. Corre aqui no primeiro comentário e tem um link. Ali você preenche. Eu estou selecionando pessoalmente algumas empresas para que eu faça uma mentoria gratuita e encontrando novas formas de gerar novos lucros. É isso que você quer? É só clicar ali e preencher. Então, e aí? Tem uma coisa que eu quero perguntar para você, porque eu percebo que você tem a parte matemática, você foi professora de matemática para adolescente, noturno, então assim, ali no fogo. E você tem também uma parte de muita... a matemática traz racionalidade. E você tem uma parte muito inspiracional. Como que você liga as duas? Tá. Na verdade, assim, todos nós temos, né? O nosso cérebro, ele é dividido no lado racional e no lado criativo. Isso é científico, você pode pesquisar. Então, o lado da razão, o lado esquerdo do cérebro, é aquele que permite você executar as coisas. Cara, faz sentido ir pra cá? Não faz? Poxa, eu tô acostumado a viver nesse ambiente que chove. Nossa, você é guarda-chuva, ele faz você pensar. Nossa, eu não vou atravessar a rua sem olhar. Eu quero comprar alguma coisa. Peraí, será que eu posso? É aquele lado mais racional mesmo, que te faz realmente refletir nas coisas para agir. Já o lado criativo, não. O lado criativo é o lado da intuição. Sabe aqueles insights que aparecem? Sabe quando o pessoal vai fazer um brainstorming? É no lado criativo, não é racional, entendeu? Vamos dar um nome, vamos fazer alguma coisa, é o lado criativo, tá? Só que o que eu percebi? Eles trabalham junto. Só que o lado racional, ele é muito forte. E o problema é que o lado criativo é o que constrói. Sim. Então, as ideias, os melhores insights, as melhores estratégias são feitas desse lado, que é o lado da intuição. Eu falo que é o nosso lado de conexão com Deus. Sim. Então, o que eu comecei a perceber? Como eu sou muito racional, né? Eu sou formada em matemática, mas eu escrevo poesia desde criança. Eu sempre fui muito pro lado racional. Mas eu tinha uma certa sensibilidade, eu sempre tive. Eu comecei a perceber a diferença quando eu tô no racional, quando eu tô no criativo. Ou seja, no criativo, não faz sentido para mim. Eu permito fluir. Já no racional, eu valido, eu verifico. Então, entender esse funcionamento, né, do cérebro, entender em qual momento eu tô em qual, é o que facilita muito a minha vida. Por quê? Na hora que eu vou construir as coisas, eu vou criar, eu vou no criativo. Na hora que eu validar, eu vou no racional. E aí, não só isso, eu consigo orientar os meus clientes como que eles têm que me responder. Porque o que a gente tem de mais valioso tá do nosso lado criativo. Porque é a nossa conexão com Deus. Eu aprendi que aquelas vozes, sabe as coisas da nossa cabeça? Sei. Na verdade, é Deus suspirando a direção no nosso coração. Então, não é loucura. No entanto, que quantas vezes você não segue e dá problema, né? Sim. Pois é. Então, não é loucura. A gente tem também os anjos que vivem ao nosso redor, que dão as pistas, né? Deus fala pela boca dos anjos, né? Então assim, eu comecei a entender. E como eu sou muito racional, eu entendo. Falo, cara, eu não sou louca. Eu tô escutando algumas coisas, eu tô tendo algumas percepções. Então, eu comecei a trabalhar esses dois lados. Então, a matemática, ela me permitiu aprofundar no lado racional com bastante segurança e, como que eu posso dizer, né? Referência.
No entanto, que quando eu falo alguma coisa, as pessoas me olham diferente. Poxa, ela não é qualquer pessoa, ela é uma pessoa estudada, professora de matemática, deu aula e tal. Só que quando eu entendi que, na verdade, tudo que eu preciso tá no meu lado criativo, ó, tem um peso Sim. muito maior. Porque se eu fosse só uma pessoa assim, sei lá, que talvez tivesse só indo para esse lado, não que eu estaria errada, Sim. mas eu não teria uma outra validação. Então eu percebo que o lado racional é só para te validar. A gente não precisa dele, tá? Mas é como se a sociedade lhe exigisse. Que eu utilize e fique Isso. preso com o pé no chão. Esse aqui é um exemplo. Quantos médicos que têm diploma, mas na verdade eles conseguem salvar vidas porque eles seguiram a intuição? É muito normal, Sim. entendeu? Mas não tô falando que, nossa, eu não preciso ter um diploma. Imagina, eu acredito nisso. Isso é importante. Mas não é só isso, entende? Sim. Porque se fosse só isso, Talvez era a parte mais importante não é a parte racional. Talvez não. É, né? na minha visão, é a parte menos importante. O racional ali é pra você conseguir se conduzir e falar, cara, eu não tô doido, sabe? Sim. Faz sentido isso? Mas a nossa criação vem desse lado. Então eu percebo que todo mundo tem, só que eu consegui, de maneira intencional, separar esses dois momentos e entender quanto que eu tenho que aplicar qual. Sim. Esse se permitir fluir é muito importante. Legal. Na construção de um método, e, por exemplo, quem está vendo a gente, como transformar seu conhecimento em dinheiro. Eu tenho algumas ideias. Eu começo escrevendo isso, eu começo praticando, eu começo validando. Como que eu começo? Vamos lá, a gente estava falando da parte racional, né? Sim. Um método, no final das contas, o que que ele é, tá? Ele é o que você faz de maneira intuitiva, mas você organiza para que outra pessoa execute de maneira intencional. Olha só. Entendeu? Então, se eu perguntar aqui para qualquer pessoa que está assistindo, ela abriu uma lanchonete, o outro abriu uma empresa, o outro ganhou 1 bilhão, outro montou uma startup, o outro está começando, eu não sei. Se eu perguntar para qualquer pessoa e falar assim, como que foi que você chegou até aqui? Eu tenho certeza que a pessoa vai falar assim, calma, eu tenho que pensar. Parece que as coisas foram acontecendo. Não foi assim, não foi um plano. Poucos vão falar que foi um plano. E se foi, o plano também veio da intuição. Então, aí parece que foi acontecendo. Sabe, você tem que parar e pensar o que que você pensou. Você tem que fazer um debriefing do seu cérebro. Então, o método é você entender tudo que você faz de maneira intuitiva e transformar de maneira intencional. Só que existe um caminho para isso, tá? Sim. Posso explicar aqui? Pode, por favor. Então, vamos lá. A gente precisa de 3 coisas para fazer um método. Ter clareza do destino, que é a transformação que a gente oferece. Ter o caminho, que é o passo a passo para chegar até lá. E entender da rota, que é a experiência que você tem, tá? Vou fazer uma alegoria para explicar melhor. Todo mundo aqui conhece o Waze, né? Conheço. O Waze é uma ferramenta incrível, capaz de me levar para qualquer lugar do mundo. Desde que eu saiba o lugar do mundo que eu quero ir. Sim. Senão, eu tenho uma ferramenta incrível que me leva para lugar nenhum. Então, quando eu abro o Waze, eu tenho que colocar meu destino, que é para onde eu vou. É clareza. É clareza. Então, assim, eu vou criar um método do quê? Mari, eu quero criar um método de atendimento do meu cliente. Legal, esse é o meu produto. Mas o que que eu quero que ao final? Eu quero que ele tenha clareza do serviço que eu ofereço? Eu quero que ele seja bem atendido? O que que eu quero gerar? Feito isso, definido isso, eu vou ter o caminho. Então, qual que é o passo a passo para chegar até lá? Então primeiro eu vou me apresentar, depois eu vou explicar os produtos, depois eu vou pôr como que ele tá. Eu não sei, cada um tem um jeito. Só que dentro desse caminho eu tenho algumas etapas. Então, eu tenho que ter uma clareza do passo a passo. Ele tem que ter uma ordem de execução, mas tem que ser flexível, senão eu travo o processo. Sim. Eu tenho que ter clareza dos obstáculos do caminho, porque senão eu passo insegurança. Porque a partir do momento que eu contrato alguém, eu estou comprando o óculos do outro. Sim. Então, eu preciso enxergar o que ele vê, não o que eu acredito. Sim. Então, eu tenho que ter clareza do obstáculo. E terceiro, eu tenho que ter uma sensação de ganho. Então, o tempo inteiro nesse processo, eu tenho que ter micro-resultado. Então, você entrou numa loja para saber algo, se você sentir que você não está tendo nenhum ganho, por mais que você queira muito comprar uma roupa, você vai embora. Sim. Você precisa sentir ou eu tô sendo bem atendido, ou a pessoa está tirando minha dúvida, ou eu vou conseguir comprar a camiseta que eu quero. Então, você tem essas 3 características no caminho. Passo a passo, na ordem de execução, mas com flexibilidade, clareza dos obstáculos e micro-resultado. E eu tenho isso no Waze, não tenho? Tem. Por exemplo, tô indo no caminho, isso. virei à direita, esquerda, esse é o micro-resultado. Eu tenho passo a passo. Não, Sim. micro-resultado é outro, eu tenho passo a passo. Sim. Se eu precisar ajustar, ele adapta para mim. Se eu errar o caminho, Isso. ele volta. Eu tenho clareza do obstáculo, porque se tiver trânsito, ele não me mostra. Mostra. Se não tiver, o que você sente? Tipo assim, ele tá trânsito, ele não mostra. O que você sente? Putz, ele me colocou num caminho que... Ele tá bugado, ele tá com problema, eu não confio mais nessa ferramenta. Ela deve estar passando por uma atualização. Eu vou pro concorrente, eu vou pro Google Maps. Sim. Então, nós somos o Waze das pessoas. A gente não pode deixar ele pro Google Maps.
E aí, o que é o micro-resultado? Você tem o tempo, não tem? Tem. E conforme você vai chegando, ele vai mostrando que o tempo está sendo Poxa, diminuído. olha lá. Isso vai chegando aqui no seu cérebro. Ó, tá chegando, tá chegando. É um check que você tá evoluindo com ele, tá? Então, ele tem tudo isso. E como que ele acerta o tempo que a gente vai chegar, né? E aí tem isso. Fora isso, tem assertividade e tudo mais. E aí eu tenho uma outra opção no Waze, que é a rota, né? Sim. Eu só clico em rota quando eu conheço o destino. Se é a primeira vez que eu vou no lugar, dificilmente eu vou clicar em rota e escolher uma. Eu posso até clicar de curioso para ver as opções. Sim. Mas tô lá no Rio de Janeiro. Nunca fui para lá. Não vou. Eu tô, sei lá, indo para São Paulo. Não sei de rodízio, de nada. Eu vou clicar? Não vou. Eu vou clicar quando eu já fui muitas vezes. Sei lá, eu tô na casa da minha mãe. Eu vou clicar e falar, nossa, esse Waze aqui eu vou só para ver o radar, né? Sim. Ou seja, o que é a rota? A rota é a sua experiência no processo. Quanto mais experiência você tem, melhor vai ser. No final das contas, Rubens, a gente vende a nossa rota. Sim. Só que a gente organiza ela num passo a passo rumo ao resultado para deixar palpável. Sim. Eu sempre tenho que desenvolver um método para poder ser mentor, porque a pessoa fala assim, não, eu só vou fazer um método se eu for fazer mentoria, o que eu não acredito que seja verdade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você pode fazer um método de tudo. Você pode fazer um método macro de um produto, então uma mentoria, uma imersão, uma consultoria, um atendimento, uma franquia. E você pode fazer um método de micro coisas, como fazer um podcast, como contratar uma empregada doméstica quando você mudar de cidade, como acabar com o soluço, como acabar com a birra de um filho, como fazer um frango acebolado. Você concorda? Concordo. Então você pode criar um método de tudo, desde algo macro quanto pequenas coisas. Por quê? O método, ele é o conjunto, né? Pensa que o método ele é o caminho para uma meta. Sim. E o método de alguém é o caminho que a pessoa trilhou para um resultado que ela já conquistou. Sim. Só que, por mais que a gente conduza, se você não estruturar e não organizar, ficam palavras soltas e o outro não consegue pegar. E aí você corre o risco de estar vendendo aquilo que você não vai entregar. Entendi. E você não tem como se proteger se caso alguém questionar alguma coisa. Pois é. Entendeu? E aí, geralmente, quem desenvolve o método está num caminho de escrever um livro. Você tem uma editora, é isso? Sim. Como Hoje que aqui na funciona? empresa, a gente tem duas frentes, tá? Eu tenho a frente da produção de livros e a frente da construção de métodos. Então, no livro, eu desenvolvi um método que a gente transforma 5 horas da história de alguém em livro. Nossa. Você pode falar o seu Vou livro. mandar um áudio para você. Isso. Só que não é só um áudio. Só pra você ter uma noção, a gente fala ali uma média de 20 mil palavras por dia. Quando eu comparo com a página de um livro, ela tem em média 300 palavras. Ou seja, a cada 3 dias nós falamos um livro de 200 páginas. Aí o povo tá assim, nossa, mas eu tô lá, com meus 20, 30, 40 anos, não fiz nenhum. Por quê? Porque a gente fala de maneira desordenada. É como se cada um de nós fosse o Google ou o ChatGPT. Tem tudo. Mas se eu não tiver o prompt certo, eu não Sim. vou tirar aquilo que eu quero. Não vai ter. Então, o trabalho que a gente realiza é criar uma linha de raciocínio lógica dentro do conhecimento das pessoas para transformar isso em um produto. Então, pode ser um livro, uma metodologia, um treinamento, uma consultoria, uma imersão, tá? E aí, o que a gente faz? Eu também pego o texto, que eu falo que é a matéria-prima, e pego o áudio. Por quê? O que eu preciso, Rubens? Eu preciso da sua essência. Se você vai me mandar isso falado, escrito, vídeo, gravado, não importa. Eu preciso da sua essência, porque você é minha matéria-prima, eu sou uma fábrica de produção. Então, eu pego a matéria-prima e eu transformo ela no melhor diamante. Sim. Certo? Então, é o trabalho que a gente faz. Então, a gente faz o trabalho completo. Então, aqui o meu livro, esse meu livro. Como que é o processo? O primeiro passo, a pessoa precisa querer. Essa parte eu ainda não aprendi a querer pelas pessoas. Quando ela quer, ela vai fazer uma reunião, né, comigo ou com o nosso time de estruturação do projeto. Por quê? Você decidiu fazer um livro, tá? Todo projeto ele tem 2 objetivos. O que você quer para você e o que você quer gerar no outro. A gente constrói baseado no que você quer gerar no outro. E a gente ajusta baseado no que você quer para você. Entendi. Entendeu? E aí, feito isso, eu tenho como se fosse um sumário do meu livro e tal. E aí, você vai me mandar esse conteúdo dentro dessa estrutura. Aí, você pode gravar áudio, você pode fazer um vídeo, você pode misturar, colocar texto junto. Quando você produz conteúdo dentro de uma estrutura, eu já tenho praticamente a receita completa. O que eu tenho que fazer é lapidar isso e organizar da melhor forma para que outra pessoa possa entender. Sim. E aí, a gente tem a nossa metodologia. Eu vou fazer uma transcrição personalizada, um processo editorial, um processo didático, separar frase de efeito e várias coisas ali para ficar um texto fluido, didático. Feito isso, eu mando para você, né? Para ver se você não esqueceu de nada, porque a sensação de não poder mexer é muito ruim, então Sim. a gente precisa ter um retoque. Vamos ter essa troca, aprovou o texto, a gente vai para a parte visual. Capa, diagramação, projeto gráfico
E modéstia à parte, nossos livros são bem bonitos nesse Nossa sentido. senhora, eu falei, esse livro É. seu é espetacular. Aqui, ó. Mas por que Não que... só esse, né? Todos aqueles Todos. que você Mas por produz. que eles são assim? Eu sou especialista em didática, Sim, né? É que método as pessoas entendem mais. Então, o que que eu entendi? Se eu tenho um bom texto, mas o meu visual ele não acompanha aquele texto que eu tenho, ele perde parte do seu valor. Então, quando eu tenho algo onde todo o conjunto comunica a minha mensagem na essência e na excelência que eu carrego, fica muito mais atrativo para a pessoa ler. sim. Então, precisa ter tudo, na minha visão. Legal. E como que você fez o projeto? Quero saber de dois caras que são extraordinários. Primeiro, Joel J. Como que foi escrever o método? Você escreveu qual método Cara, eu dele? já fiz 17 projetos pro Joel. 17. 17. No podcast eu até entreguei um presente pra ele com 17 livros, miniaturas assim. Como que foi fazer pra ele, mas em qual sentido? Como que você... Primeiro, qual foi o primeiro projeto? Como que você chegou nele? Acho que é interessante Tá contar. bom? E qual o primeiro passo e para chegar, por exemplo, no podcast que você gravou? Conta um pouco da história com ele. Tá. Na verdade, eu não cheguei no Joel, talvez, né? Posso até dizer que ele que chegou Sim, em mim. Por quê? Sempre acreditei muito, tá? Que primeiro a gente precisa começar a trabalhar para depois ter um trabalho. sim, Então, quando eu comecei, ninguém sabia que eu existia. O que eu fazia, ninguém fazia. E eu precisava comunicar para as pessoas. sim. Então, eu selecionei 10 pessoas que eu admirava o trabalho e eu fiz uma degustação. Eu mandei uma mensagem assim: Oi, Rubens, tudo bem? Muito prazer, eu sou Mário Coelho, você não me conhece. Eu desenvolvi um método de transcrição personalizada, onde eu transformo a sua linguagem falada em escrita. Eu tomei a liberdade de pegar um vídeo seu e aplicar meu método. E estou te enviando de presente. Se você quiser, fique à vontade de usar. Se você quiser saber mais, eu estou aqui à disposição. Sensacional. 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 2 responderam, uma fechou. E aí, uma que fechou, foi me levando para outra, para outra e para outra. E aí, um dos meus clientes nessa época era o João Kepler. Sim, E eles estavam na XP, junto com o Joel Grupo Primo. E aí, eu fui lá na XP para acompanhar alguma coisa que eu tinha feito para ele. E nisso, lembra que eu falei de comece a trabalhar para ter um trabalho? sim, Eu sempre fiz mais. Então, eu fui contratada para fazer um curso. Mas eu mexia no site, eu dava opinião nisso, eu dava opinião naquilo. E aí, a pessoa que estava conduzindo o projeto dele era o Theo, que é o filho dele. E eu tava ali, no que você precisava, eu sim, ajudava. Então, acabou que ele falava muito de mim. Nossa, Mari, muito obrigada, você tá me ajudando. Ou seja, você precisa ser tão bom que é impossível as pessoas não citarem seu nome. sim. E aí, quando eu cheguei lá, aí, várias pessoas vieram falar comigo. Nossa, você que é a Mari, você que é a Mari, você que é a Mari. Então, foi assim que a gente se conectou. Eu tava fazendo um projeto para uma outra pessoa lá. Se eu não me engano, acho que eu tava fazendo pro Iezer. E aí, ele perguntou, né, pra saber mais. Legal. E aí, foi assim que a gente se conectou, assim, na primeira vez. Eu fiz só que aí um ponto, tá? As pessoas falam bem de você. Só que até a pessoa confiar em você, você precisa fazer pra ela. Quando eu fui fazer o primeiro projeto pra ele, e ele viu, de fato, o que eu trabalhava, eu fiz um planner pra ele de 84 dias. Ele tinha um curso online, ele queria criar um projeto. E aí, ele sempre escreveu, né, todos os projetos dele, e eu falei pra ele que ele podia me mandar áudio. E ele tava assim, poxa, mas será que isso vai funcionar, né? Eu escrevo tão bem. Eu falei pra ele, pode confiar, vai funcionar. E eu lembro que eu falei pra ele me mandar 84 áudios. A gente estruturou e tudo. E eu lembro que no momento ele virou e falou assim, Ele mandou 84 áudios? 84 áudios. E eu lembro que ele tava mandando áudios maiores. Eu falei, não, 2 minutos só. É rápido aqui. E aí eu lembro que ele falou, Mari, eu não tô muito confortável com isso. Aí que tá a sacada. Não é que ele não tava confortável em mandar áudio. Ele tava inseguro de estar mandando áudio à toa. Entendi. E eu falei pra ele, eu vou te mandar uma semana pra você ver, tá bom? Pra você ficar mais tranquilo. Então, entende a sacada? Não é simplesmente você ser bom. Você tem que entender como que você mostra pro outro que você é bom. Sim. E aí eu mandei pra ele, ele falou, nossa, tá ficando muito bom, cara. E aí ele empolgou e tal. E aí depois disso ele me convidou pra entrar no ecossistema dele, né? Que era o Ecosem, um grupo de mastermind. Sim. Eu lembro que eu tava grávida da Penélope, muito grávida, muito. E aí eu aceitei. E aí, acabou, né? Que uma coisa puxou a Sim. outra. Então, acabou indicando. Então, eu conheço o Joel há muito tempo, né? Ele é professor também. Sim. Então, a gente já teve alguns negócios juntos. Então, Legal. uma coisa foi puxando a outra. E do Pablo, Marção? O Pablo foi meu primeiro cliente. Foi esse que aceitou? Não. Ele me fez uma proposta também. É mesmo? Eu tava num período de transição, né? Eu queria me encontrar, fui fazer um curso dele.
E também é muito importante, tá? Você entender a seguir sua intuição. Por quê? Eu lembro que era pra eu ter ficado em... esse hotel que eu fiquei, eu falei assim, eu tenho que ficar nesse hotel. A hora que eu pesquisei, eu falei, eu tenho que ficar nesse hotel. Só que o evento ia ser em outro hotel. Aí eu peguei no outro hotel, contra a minha intuição. Chegou na hora, o evento mudou e foi naquele hotel que eu tinha que ter ficado. Aí eu consegui trocar, troquei. Ou seja, eu tava no lugar certo, tá? Sim. Aí eu fui fazer o curso, e tá, a hora que acabou o curso, como eu estava no mesmo hotel, acabou ali, esse esbarrou, encontrou, né? Eram poucas pessoas na época, era 2019. E aí ele foi e perguntou assim pra mim, Mari, o que que você gosta de fazer? Aí eu comecei a pensar em 1000 coisas. Ele falou, não, o que que você gosta de fazer que você faz bem desde criança? Eu falei, eu gosto de escrever. Ele falou, doida, você não é professora de matemática? Eu falei, uai, mas você perguntou que eu faço bem, né? Não que eu sou formada. E aí ele pediu pra ver algumas coisas que eu escrevia. Eu não tinha nem Instagram na época, eu tinha um Instagram muito ruim, antigo, assim, bem... sabe aqueles Instagram que você nem mostra pras pessoas? Sim. Eu tinha esse. E aí ele olhou, ele falou, quanto tempo você demora pra fazer essa legenda? Eu falei, na hora, assim, 1 minuto, 2 minutos. Ele falou, não tem como. Então você vai escrever pra mim. E me explicou como que eles faziam. Eu falei, tá bom, eu posso mudar? Ele falou, pode. Aí eu fiz o meu primeiro livro em 1 semana. Só que eu achei que eu tinha demorado muito. Porque eu não dediquei tempo total. Porque quando eu mandei pra ele, ele falou, caramba! Só que eu achei que o caramba era tipo, nossa, só agora? Ele falou assim, não, daí depois ele mandou já. Eu falei, ai, eu podia ter feito mais rápido e tal. Ele falou, Mari, não tem como, o pessoal aqui demora meses pra fazer, né? E olha pra você ver que interessante como a gente se sabota. Em vez de eu virar e pensar, nossa, eu sou boa nisso, eu fui e pensei, nossa, como as pessoas são ruins. Porque a gente nunca vê o quanto que a gente é incrível. É sempre o outro Sim. que é ruim. E aí eu fiz o projeto pra ele, ele gostou muito. Do projeto, na época eu fazia só o texto, não fazia o projeto completo. E aí eu acabei fazendo outras coisas ali pra ele. Cara, você é praticamente uma inteligência artificial humana, né? Veja bem, eu sou uma inteligência natural. O artificial vem depois. E hoje, mas assim, no seu time, hoje quantas pessoas tem na editora? Depende, né? Depende da frente. Sim. Então a gente tem um modelo de produção mais enxuto. Então a gente tem algumas pessoas que são fixas e a gente tem alguns freelas que trabalham com a gente. Então, a gente tem um processo de produção inteligente. Então a gente tem pessoas que vão estar sempre e pessoas que a gente vai contratando conforme a necessidade. Sim. Tem uma coisa que é interessante do livro, né? Para alguns autores, lançar o livro já é o sucesso. Então, consegui na minha vida lançar o livro, já tenho Tá um bom. livro. Pode ser que eu venda 100, pode ser que eu venda 10 mil, mas eu lancei o livro e tá ok. E tem gente que fala assim, não, eu quero ter sucesso com o livro, com vendas. Você consegue olhar num livro e falar assim, ó, esse vai vender e esse não vai vender? O que vai fazer um livro vender não é necessariamente o conteúdo dele, é a estratégia de marketing que foi feita nele. O livro pode ser o melhor do mundo, ele pode ter a capa mais incrível do mundo, ele pode estar no lugar mais estratégico do mundo, mas se não foi feito um trabalho de marketing, ele não vai se vender sozinho. Sim. Você entrou no supermercado, por que você compra aquela marca? Porque ela tá na altura... Não só isso, porque você já consumiu, porque você já gostou. Por que você escolhe um ovo hoje no supermercado, além das galinhas felizes, galinhas soltas? É porque tá mais acessível. Aí você Tá vai mais ver que- acessível, você comprou, você viu que tem poucos estragados. Aí você Sim. começa a criar ali um relacionamento com a marca, né? Assim? Sim, Então, um livro, ele nada mais é que um produto. Ele é commodity. Ele não é um Sim. produto diferente. Só que o que vai fazer diferença é o que tá dentro dele. Só que pra pessoa descobrir o que tá dentro dele, ela tem que comprar. Pra comprar, tem que ter uma ação. sim. Qual é a principal ação que eu preciso fazer para vender um livro, então? O que você tem que fazer o livro, você tem que contar pras pessoas a sua história. Não, ué. mas, por exemplo, eu fiz o livro. Aham. Já contei minha história, contei com você para... Aí tá, aí vamos lá. Aí depende muito do objetivo. Lembra que eu falei lá atrás? Sim. Eu tô fazendo um livro por quê? Então, o meu objetivo é ajudar as pessoas a ganhar dinheiro com conhecimento. Tá, Sim. mas qual que é o meu objetivo pessoal? Eu quero vender mais? É um cartão de visita? Porque o sucesso ele é relativo. É isso. Você concorda comigo que eu posso pegar meu livro, eu faço o livro, coloquei minha foto na capa e eu defini que o meu objetivo com o livro é ser um cartão de visita. E eu mando imprimir 10 mil livros, 50 mil livros e eu saio distribuindo para todo mundo e as pessoas vão me dar feedback, vão amar e vai ser um sucesso. Sim, sim. Mas eu posso definir que eu quero ganhar dinheiro com o livro. Aí minha estratégia vai ter que ser outra. É, Entendeu? Aí pra quem que eu vou vender? Quem que é meu público? Quem que pagaria? Será que eu vou vender só meu livro ou vou vender meu livro junto numa palestra? Então tem algumas estratégias que eu já desenhei para os meus clientes, mas assim, depende muito do objetivo. sim. Por exemplo, a gente fez um livro pro Márcio. O Márcio, ele era professor de natação do Joel. Ele era professor de natação do Joel. E aí ele fez um livro contando a história, mais de 20 mil medalhas conquistadas. E aí, de repente, de professor de natação, ele virou escritor. Ele começou a ser chamado para participar de televisão, de programa de rádio, de podcast e a palestrar. E aí, no final da palestra, ele vendia o livro e se autografando os livros. Eu não sei te falar quantos livros ele vendeu. Sim.
Mas eu tenho certeza que foi um sucesso. Legal. Por tudo que Então, aconteceu. você entende? Sim, É relativo. Tem gente que vende, sei lá, 5 mil livros e acha que foi um fracasso. Tem gente que vende 50 e acha que foi um sucesso. Pois é. Então, é relativo ao que a pessoa acredita, entendeu? O que a pessoa deseja, a meta da pessoa, o tamanho da pessoa, ao objetivo também dela. Porque, para mim, eu acredito assim, você faz um livro. Se ele transformar uma vida, ele já atingiu o Pois objetivo é. dele, É entende? isso. Se ele Esse transformar livro mais, é meu, bônus. o Checklist Minha Franquia, já tive mais de 20 mil downloads. Porque eu mando para bastante gente, né? Porque o meu objetivo não é vender, é impactar as vidas das pessoas para que elas não errem Então, você investindo concorda comigo? É um sucesso. Pra mim, Não é... Porque, assim, às vezes a pessoa, ela minimiza muito, né? O sucesso a um valor específico. Isso é muito relativo. Quer ver uma história? Eu tive esse livro quando eu lancei. Teve uma moça que leu ele, né? E mandou feedback assim pra gente. Mari, eu tenho 50 anos. É isso, né? Mais 50, Eva? Uma coisa assim. Eu li o seu livro em 2 horas e ele curou 50 anos de dor. Meu. Eu não sei o que eu curei, eu não sei o que fez. Eu contei isso numa palestra, alguém falou isso pra mim. Eu não li o seu livro em 2 horas, mas em 1 hora ele curou 40... 1 hora de palestra curou 44 anos de dor. Mandaram, já estão Sim. mudando já a frase da Sim. moça. Então, assim, isso é... Sei lá, eu fui em outro podcast, eu recebi um feedback assim, eu não tinha vontade de levantar da cama, eu escutei o tom da sua voz e agora eu tô com vontade de viver novamente. Não é o que a gente fala, é a frequência que a gente carrega. Sim. Então, quando você tá ali em prol, em ajudar o outro, você vai salvar vidas. E tem pessoas que não vão te contar, sabe por quê? Muitas pessoas te admiram no silêncio. Se você deixar que isso cale a sua voz, você não vai mais abrir sua boca. Olha a frase, muitas pessoas te admiram em silêncio. Assim, as pessoas te admiram no silêncio. Não deixe que isso cale a sua voz. Essa é a frase oficial. Caraca. Então, assim, não adianta. Quantas pessoas, eu tenho certeza, 20 mil abaixaram. E fora os 10 mil que deram uma compartilhada, Sim. eu tenho gente que já deu feedback pra mim, que foi transformado, que nem me segue no Instagram. Teve um cara de franquia que assistiu um podcast meu e falou assim, cara, mandou o vídeo, né, junto com o dono do podcast e tal. E aí mandou assim, Mari, eu tava com 60 unidades, depois do seu podcast fui pra 150. Aí eu fui ver o abençoado pra marcar, postar o vídeo e não me seguia. Eu falei, mas pô, assim fica difícil. Ou seja, porque não é por mal. Sim. Porque a gente fica tão impactado com aquilo que aconteceu que não dá tempo de contar. Sim. Não é que você não quer valorizar, é que a vida acontece muito rápido. Sim. Então, a gente não consegue mensurar quantas vidas nós tocamos. E você não precisa ser famoso para isso ou ter vários seguidores no Instagram. Tem gente no seu dia a dia. Você ligou, você deu um conselho, você deu uma dica, você ensinou como que a pessoa não perde comida. Você deu um conselho de como que ela educa o filho dela, como que ela ajuda o pet, sei lá. Quantas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que ajuda outra pessoa. Então, o que é um livro? Um livro é uma maneira de você tomar posse daquilo que você já faz. Uma posse daquilo que você já faz. Entendeu? Porque quando você compra um apartamento, você compra um carro, você não quer colocar no seu nome, que é seu, né? Mas você tem um monte de conhecimento aí dentro. Mas você não está registrado em documento. Então, me desculpa, aquilo não é seu. Pois é. Olha lá. E uma coisa que, pra mim, eu conheci você numa palestra que você fez na mentoria do Rafa com o Igor Moraes. Gente, importante, nos conhecemos faz pouco tempo. Muito pouco tempo. E aí, naquela palestra, eu percebi uma coisa também, vendo outros podcasts, parece que você faz um download e sai direto, assim, né? Você não precisa de apresentação, uma palestra. Não preciso. Eu percebi, né? Assim, vamos lá. Primeira coisa, existem 2 tipos de pessoas, tá? A pessoa que precisa de slide e a pessoa que não precisa de slide. Todo mundo tem que saber qual perfil você é. Eu sou uma pessoa muito criativa. Eu dei aula há 17 anos, eu dei aula para mais de 15 mil alunos. O que eu mais fazia era ensinar o que eu não sabia. Aqui eu estou no lucro, porque eu chegava lá, eu dava aula de substituta no começo. Então eu chegava lá, a aula do que? Geografia, tinha que fazer assim, ó. Tá bom? É esse o conteúdo de hoje. Pessoal, vamos lá explicar como se fosse o conteúdo que eu dominava. Porque eu não podia passar insegurança pro aluno. Então, quando eu falo uma coisa que eu sei, para mim é muito mais fácil. Então, eu desenvolvi isso, né? Então, tá bom, talvez seja uma característica natural minha? Talvez. Pode ser. Tem uns treinos lá dos talentos que tem uma dessas características. Mas tem um ponto muito importante. Eu aprendi a me permitir fluir, tá? Então, Mário, todas as vezes que eu vou falar, eu faço a seguinte oração. Pai, que ao falar eu seja a extensão da sua sabedoria, do seu conhecimento e do seu amor. Então, eu peço para ser essa ferramenta. Só que eu não sou diferente de ninguém. Se todo mundo se coloca à disposição, todo mundo pode ser. Só que não é todo mundo que está disposto a passar vergonha.
Eu passo vergonha. Por exemplo, eu fui palestrar domingo. Eu passo vergonha, gente. É sério, eu fui palestrar domingo lá, 200 mulheres e tal. Aí eu fui subir no palco, desci do palco, subir no palco, desci do palco. No que eu desci do palco, falando nada, vem uma moça e vai amarrar o meu cadarço. Aí eu fiquei assim: o que eu faço? Eu acho que eu não sei falar enquanto alguém amarra meu cadarço. Aí todo mundo começou a rir. Eu não sei o que eu faço. Eu parei, eu falei, obrigada, eu não sei o que fazer. Então, assim, eu me permito muito ser eu. Por Sim. quê? As pessoas vão gostar de mim e não vão gostar pelo mesmo motivo. Então, ser eu mesmo é muito mais fácil. Eu não preciso fingir. Só que todo mundo tem isso. Aí você falou que eu recebo. Eu pedi isso pra Deus. Não foi do nada. Quando eu tava na minha transição, eu queria saber por que Deus me criou. Pra mim, levantar da cama todos os dias não tava fazendo sentido. Eu queria saber por que Ele me criou. Eu fiz um pedido assim. Eu falei, pai, desce do céu, senta no sofá da minha casa e conta pra mim por que você me criou. Porque ninguém que tá conseguindo me ajudar. Talvez você saiba. Então, eu fiz um pedido. E desde que eu fiz esse pedido, eu continuo exercitando esse pedido. Então, se eu estou tendo uma oportunidade de estar aqui no seu podcast, é porque provavelmente é para transformar a vida de alguém. Então, que eu seja uma ferramenta, que algo que sai da minha boca pode transformar a vida de alguém. Pode ser a sua, pode ser a minha, pode ser da Eva, pode ser dos meninos que estão aqui. Eu não sei quem é. Então, quando você se coloca nesse fluir, eu não estou preocupado com o que as pessoas vão achar de mim. Até porque o que elas vão achar de mim é problema delas, não é meu. Eu tô preocupada se eu vou conseguir transferir alguma mensagem, se eu vou conseguir fazer elas sentir alguma coisa. Porque daqui uns anos as pessoas vão esquecer meu nome, mas elas nunca vão esquecer daquilo que eu as fiz sentir. Nossa senhora, profundo isso, né? Mas eu acredito nisso. Então, só pra você ter uma noção, a minha empresa chama Palavras dos Céus. E quando eu recebi esse nome de Deus, eu não entendia muito o significado. Depois ele falou pra mim, é pra você trazer as palavras dos céus pra terra. Depois eu entendi. Sabe o que são as palavras dos céus? São as pessoas. Cada um carrega o DNA de Deus. E toda pessoa que coloca o seu conhecimento no mundo está trazendo um pedaço do céu para a terra. Se for comigo, Rubens, vai ser um prazer, porque eu vou deixar bonito, vou fazer bem feito. Mas, se eu simplesmente mostrar que é possível, eu já estou fazendo a minha parte. Então, é isso que as pessoas não entendem, entendeu? Poxa, se eu puder ajudar um pouco mais e fizer, ok, eu garanto o resultado. Mas se eu simplesmente despertei, eu já estou fazendo a minha parte. Porque a minha missão é despertar, a da minha empresa é executar. Sim. Faz Faz sentido? despertar e executar. E a partir do momento que eu tenho que você criou e muito bem consolidada essa parte de editora, tem a parte de método que você entrega através do seu conhecimento. Sim. Como que funciona? Tá. Tudo que eu faço rápido, não sei se você percebeu, tá? Meu pai do céu. Eu tenho Demora um ano para escrever um livro. eu poderia até dar um presente pra ele. Eu tenho os valores da minha empresa que chama Roda AEIOU. Agilidade, Excelência, Inovação, Organização e Utilidade. Eu tenho um e-book ensinando isso que eu posso deixar aqui e mandar pra você se você Pode quiser. ser. Tá? Pode ser. Aí você comenta aí, Roda, Mari, Linda, alguma coisa que a gente combina aí no final, pra vocês ganharem o e-book. E aí o que acontece? Então, um pilar meu é agilidade. Agilidade não é necessariamente fazer rápido, mas eu sempre penso como que eu posso fazer mais rápido. Sempre. Sempre. E sempre. Ou seja, eu tenho um produto que eu crio um método das pessoas em um dia. É isso. Por quê? Eu percebi que as pessoas, elas não se importam em gastar dinheiro, mas elas se importam em perder tempo. Sim. Lembra na escola? Você é adolescente, estava lá escutando com a professora chata. Você pensava assim, eu poderia estar fazendo qualquer coisa na minha vida. Dormindo, jogando videogame, paquerando, nada. Qualquer coisa. Mas eu estou aqui, ouvindo essa professora. Meu Deus, chato. Você tá pensando assim, tô perdendo vida. Não é tô perdendo tempo, tô perdendo vida. Tempo de vida. Eu entendi isso. Então, eu organizo, porque se método é o mínimo necessário, eu, que sou a rainha do método, podemos dizer assim, eu tenho que ter um jeito rápido para a pessoa resolver a vida dela. E aí eu tenho isso em grupo, onde é a minha imersão Select. A gente tá na 22ª edição, vou ter agora sexta-feira. Então eu faço em grupo. A gente já fez ali, o nosso recorde foi fazer método de 80 pessoas ao mesmo tempo. Meu pai do céu. E vai aumentar. Vou fazer de 1000. Tá? Quando eu fizer 1000, eu até volto aqui pra contar como é que foi essa Poxa, experiência. eu quero participar de um desse aí. Então vai ser sexta agora. Então vão ser... a gente desenha um método em um dia. A pessoa escolhe o produto, eu desenho junto com ela o método, faço o pitch de vendas, precifico. E ela sai com o produto prontinho assim, só pra vender, entendeu? Entendi. Faço isso e faço individual. Então, individual é um produto um pouco mais completo, porque além do método, a gente desenvolve ferramentas. Eu desenho uma mandala do método, que é algo bem personalizado que eu faço. Desenho a estrutura da entrega, o preço, faço o pitch certinho com a pessoa. E ainda faço o book da metodologia. Então, eu tenho clientes que vêm de fora do Brasil para fazer comigo. Porque como eu faço isso em um dia, a parte 1, né, que é a parte que eu preciso da pessoa,
A parte 2 a gente consegue fazer ele mais fragmentado, que é a parte do book. Então, as pessoas vêm, assim, muito procurar esse serviço, porque o empresário, ele não tem tempo, né? Sim. E aí, quando eu viro e falo, eu resolvo o seu problema em um dia, todo mundo quer resolver o problema em um dia. Legal. E aí você tem em grupo, você tem esse individual e você tem também uma mentoria no MLS. Aí tá. Aí, fora isso, eu tenho a minha mentoria. Por quê? O que acontece? Então, eu tenho um método que eu crio um dia em grupo e tenho um método individual. Onde que vem a mentoria nesse processo, tá? Se eu quisesse hoje ensinar tudo que eu sei, eu não consigo. Porque o meu conhecimento ele é acessado conforme a necessidade. E aí, quando eu tenho um produto específico, igual um livro, eu vou direcionar meu conhecimento para isso, concorda? Sim. Então, por exemplo, eu também faço o livro das pessoas. Além desse produto que a gente transforma 5 horas de conteúdo em livro, eu tenho o Book Day. Que a pessoa passa um dia comigo, ela estrutura o livro, tira a foto, a gente faz a capa, já capta o conteúdo para ela viver a vida feliz e contente depois de um dia. Então tá, eu tô gastando minha energia onde? Para melhorar meus produtos, certo? Só que, se minha missão é despertar as pessoas, eu preciso que elas comuniquem a mensagem delas da melhor maneira. Eu preciso que elas consigam estruturar a empresa delas com verdade, que elas consigam treinar o time delas, que elas consigam potencializar o negócio delas. Então, nesses produtos que eu tenho uma base, mas existe coisa maior. Por quê? O que eu descobri? Os nossos problemas, eles não estão empacotados num produto ou num serviço. A gente quer saber para quem perguntar quando alguma coisa acontecer. Sim. Então, eu criei a mentoria para ajudar as pessoas a escalar o negócio utilizando a educação, que é o que eu acredito. Mas mais do que isso, para ter um ambiente onde a pessoa ela possa evoluir, ela possa crescer, ela possa ter o que perguntar, ela possa resolver os seus problemas. Então, foi isso que saiu. O nome antigo era Learning Equity Club, hoje a gente chama Le Club, né? O Clube dos Métodos. Por quê? Eu acredito que o nosso conhecimento ele é o nosso maior equity. Só que se a gente não estruturar, eu não faço nada com ele, entendeu? Nosso conhecimento é o nosso maior equity. Equity, para quem não sabe, é a participação em negócios que mais vale. É o que a gente tem de mais valioso. Eu tenho uma frase que é assim, com método, seu conhecimento é o ativo mais valioso que existe. Porque a partir do momento que eu produtizo isso, eu consigo oferecer para alguém. Quantas pessoas que estão assistindo a gente estão assim, nossa, eu tô dando muito conselho de graça. Bem feito. E se você não tem um produto, vai dar de graça mesmo. Se não tem preço, ninguém vai pagar. Ah, essa pessoa poderia me pagar tanto por isso, mas você já precificou, você já estruturou, você já ofereceu? Não. Então não tem como alguém te pagar. A pessoa acha que o que alguém vai chegar e falar, cara, o seu conselho foi tão bom que eu vou te dar tanto. E não existe, gente. O sonho é alto, não, meu Deus. Tem que sonhar alto para outras coisas. Sim. Porque a pessoa ela nem tem noção disso. Até porque quando ela te paga, ela valoriza mais. Então, eu criei essa mentoria que ela faz parte da MLS, que é um grupo de mentorias, que é liderado pelo Joel J, pelo Flávio Augusto, pelo Caio Carneiro, onde eu consigo ajudar as pessoas nessa estrutura. Então, eu sou educadora. Até no podcast o Joel fala, Mari, tem 2 pessoas que podem falar de educação, sim, que o pessoal fica de boca aberta. Eu ainda brinquei quem? Ele, você e eu. Por quê? Porque eu sei ensinar. Sim. Entende? Então, eu não simplesmente passo o conteúdo. Eu mostro para a pessoa, eu crio ferramentas. A gente tem IA de método, a gente tem IA de palestra, IA de pitch, IA de ferramenta, IA de tudo. Além disso, eu mostro para as pessoas por que eu faço cada coisa. Isso daqui eu fiz por conta disso, isso daqui eu fiz por conta disso. Porque quando você vai formar outras pessoas, é um desafio muito grande, Rubens. Você sabe, você tem negócio. Você é uma pessoa que você está no campo estratégico, tá? Sim. E aí você tem que formar alguém que está no pré-operacional. Você não comunica com essa pessoa. Não. Só que sabe qual que é a sacada? Naquilo que você não conhece, você também é pré-operacional. Quando eu entendo que a roda vai virando, dependendo do que eu faço, dependendo do ângulo que eu olho, eu consigo me colocar no lugar do outro e fazer minha cabeça que tá lá no céu pensar de um jeito que o povo aqui da terra entende. Entendi. Sabe por quê? Essa pra você guardar. Porque você precisa saber, para você deixar simples, você tem que saber muito. Eu tenho uma frase que é assim. Deixar simples, precisa saber muito. Tem uma frase que é assim, é preciso saber com profundidade para explicar com simplicidade. Sim. Você não consegue deixar simples se você não sabe muito. Se você não sabe muito, você vai replicar, vai ser um copy-cola, vai ser, sabe que negócio raso? Sim. Então, é a nossa função. E se você não quer ensinar, se você, nossa, Mari, mas eu não gosto de ensinar, eu não tenho dom, então fecha o seu negócio. Tem que fazer. Todo negócio tem que ter um braço de educação? Todo negócio é um negócio de educação. Todo negócio é um negócio. Você não forma seu time? Sim. Você não explica para eles como é que faz as coisas? Sim. Você não explica atendimento? Lógico. Você não treina o seu funcionário? Tem que treinar. Você não educa o seu cliente? Pois é. Põe uma coisa na cabeça, Rubens, e todo mundo que tá aqui. Todas as vezes que eu falo, eu sou professor. Todas as vezes que eu escuto, eu sou aluno. O que a gente mais tem no negócio é a comunicação. Enquanto as pessoas não entenderem isso, as coisas não vão funcionar. Nossa. A educação não está na escola. Na verdade, a escola está bem longe do que a educação. Porque a educação é você conseguir transferir o conhecimento.
E se você abrir um negócio e você está querendo transferir para as pessoas aquilo que você vende, você está multiplicando a sua mensagem. Você contratou um time, eu preciso multiplicar o que eu acredito. Só que o ponto é, às vezes a pessoa acha que ela não tem um negócio de educação porque ela ainda não estruturou. Só que a pergunta é, se hoje você pudesse parar o seu negócio 2 meses e formar pessoas para atender um público maior, você consegue? Esse que é a pergunta. É. Não é se você já fez ou não, mas você consegue, é o seu caminho. Você precisa formar não sei quantas pessoas, é o seu caminho. Significa que você já formou? Não, mas você tem que saber o caminho. Porque se você precisar, é uma decisão que você toma. Eu quero formar ou não. Você não pode estar na sua opção, eu não sei como fazer. Você precisa saber pelo menos um pouco, você precisa ter uma noção. Aí sim, aí procura profissionais. Porque eu vou construir um método para alguém. Eu sei que a pessoa nem imagina como começar, mas está tudo dentro dela. Eu tiro de dentro dela aquilo. Esses dias a gente fez um método de um cliente de outro país, ele falou para mim, foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu consegui organizar coisas que eu faço em 7 anos em um dia. Meu... Mas você entende? Mas a pessoa, tá claro para todo mundo, mas a pessoa não consegue estruturar, mas ela precisa começar a olhar para isso, porque na hora que ela precisar estruturar, ela tem que ter para onde correr, ela tem que entender que ela vai ter que executar isso. Então, minha mentoria é focada nisso. O que você tem que fazer? Onde você tem que olhar? Como você tem que comunicar? Que maneira que você tem que se posicionar? Como que você usa a sua própria história para potencializar o posicionamento no seu negócio? Por exemplo, você foi lá, você comprou meu livro, você leu meu livro. Pô, eu já gostei mais da Mari. Porque não tem como ela mentir num livro. Será que você tem um livro da sua empresa? A gente fez de um cliente nosso um livrão contando a história de 20 anos da gráfica. Você acha que agora ele vai ficar brigando por preço? Claro que não. Eles vão se conectar com a história dele. Eu quero comprar do Alexandre, porque o Alexandre, olha que ele começou num cômodo da casa da mãe dele. Hoje ele tem uma empresa de mais de 10 mil metros quadrados. Olha o que ele conseguiu. Tá gostando desse episódio? Então deixa eu te fazer um convite. Aqui embaixo na descrição eu tenho o link dos nossos patrocinadores. Dá uma olhada lá. Tem a franquia Guia-se, que é uma franquia de agência de marketing digital. Tem a Guia-se, que é uma agência de marketing digital que pode te ajudar a potencializar seu negócio. Tem a Guide, que é marketing local para redes de negócio ou de franquias. Tem a Franquia Extranet, que é uma plataforma de comunicação para redes de franquias ou redes de negócio. E também tem a franquia Cheirinho Bom. Então, se você quer saber mais sobre esse negócio, ó, é só dar uma olhada na descrição, escolher e clicar. É um elemento de autoridade muito forte, né? Por exemplo, teve uma história, foi até num evento do Rafa. Uma pessoa fechou o livro comigo e falou pra mim, Mari, eu tive a oportunidade de fechar com uma pessoa que cobrava quase metade do que você cobra, mas eu fechei com você. Sim. Porque eu me conectei com a sua história. Não é quanto que a gente cobra, é a mensagem que a gente carrega. E a partir do momento que você compra algo de alguém, você tá confiando naquilo que ela carrega. E você não quer confiar o que você tem de mais valioso em quem não tem propósito. Mari, fala pra gente de quanto a quanto pra escrever um livro com você. De quanto a quanto? Valor. Os nossos projetos, eles estão a partir de 40 mil. 40 pau. Para fazer um livro com a gente. Legal. Processo completo. Só que daí sai um negócio totalmente comercializável depois, que gera esse tipo de sensação de qualidade, de caminho, de passo a passo. Não, é outro nível. Sim. Aí, vamos lá. Tem gente que acha barato. Tem gente que acha justo, tem gente que acha caro. Aí vai depender o quanto que você precisa. Sim. Eu tenho cliente que já fez vários livros comigo. Então, assim, eu faço a pessoa ganhar tempo, eu tenho clareza do que eu faço. Quer ver uma história? Não posso citar nomes. Eu tenho uma pessoa que ela ganhou o livro gratuito de outra empresa. Pergunta se ela fez. Não fez. Ela pagou. Ela pagou pra fazer com a gente porque ela sabe que a gente sai. E eu não sei se eu fico feliz, mas... E não feedback... é só sai, né? Fala um pouco desses outros livros aqui. Não é só sai, né? Ele sai bonito, sai bem feito. Fale desses outros aqui pra gente. Não pense, seja. Esse daqui foi o primeiro livro que eu escrevi. Ele é um livro de poesia. Eu gosto muito desse livro. Ele é um livro de direção. Eu sempre, quando eu vejo que alguém tem filha, mulher, eu dou esse livro. Mas não porque ele é para mulheres, mas é porque conecta muito com o desenvolvimento, assim, esse livro. São frases diárias para ler. Eu tenho Isadora, de 11 anos. Então pronto, ela vai amar, depois você me conta. Esse daqui foi o meu livro Palavras dos Céus, que é o livro de poesias. Foi o livro da história da empresa. Então, quando eu entendi, né, que eu estava recebendo as palavras dos céus, Deus me deu esse livro em 6 dias. Então, são poesias inspiradas por Deus. Sim. Né? Ele é bem legal, assim, pra você pegar, ler uma frase por dia e tal. Sim. Esse daqui foi o que eu lancei ano passado. Eu falo que é o livro do meu cérebro, né? Eu peguei o que eu cobro na minha mentoria de 150 mil. Mentoria não, né? Na minha consultoria de 150 mil eu coloquei aqui. Mas, para que outra pessoa tenha resultado, porque não é todo mundo que pode me contratar, mas o livro todo mundo pode comprar. E se não puder comprar, eu posso doar, né? Concorda? Sim. Aqui. E esse é o livro que eu tô lançando agora, que é o Conexão Divina. 31 dias para ouvir a voz de Deus. Que, em tese, né? Não teria a ver com o que eu faço, mas eu não faço o que eu faço por causa da Mari, né? Eu faço porque
eu sou uma ferramenta do céu. Então, aqui eu conto como que eu aprendi a ouvir a voz de Deus e talvez ali por meio da minha experiência, que a pessoa Sim. também possa ouvir, porque eu acredito que a conexão divina é algo que todo mundo tem, todo mundo carrega, está disponível a todos, mas nem todo mundo sabe o caminho. E aqui eu conto como que foi que eu descobri o meu caminho sozinha para que talvez a pessoa consiga mais rápido. É uma coisa que eu falo: 100% daqueles que sentam aqui, que são bem-sucedidos, falam de Deus. Não tem nenhum que Mas chega e não tem como sentou tirar aqui. Deus da equação, sabe Olha por lá, quê? Sem toda Deus vez. não tem nem equação. Como que você vai tirar Deus da equação? Sem Deus não tem nem equação. Sabe o que acontece, ô Rubens? O ser humano, ele é egoísta. Por quê? Ele quer saber o que que ele é bom. Ele quer saber o que ele carrega. Ele quer saber o que que eu tenho de especial. Como que eu posso ganhar mais dinheiro. Só que depois que ele chega nesse ponto, ele tem que ser altruísta. Ele tem que colocar isso no outro. Porque senão, sabe aquele vazio? Aquele negócio que você sente por dentro? Na verdade, não é falta, é excesso. É que sobra algo dentro de você e você não usa. Isso que sobra vem da onde? Vem do céu. É. E quanto mais você transborda, maior você fica. Porque não é sobre quanto dinheiro você coloca no bolso, mas sobre quantas almas você devolve para o céu. Sim, eu tenho uma frase que para mim é muito forte: Hum, a misericórdia de Deus nos constrange. muito Assim, boa. é muito grande, né? O que ele pensa e o que ele dá pra gente poder transformar em realidade, é muito maior do que em algum momento a gente acredita que merece. Mas ele sabe o É. quanto a gente E você merece. sabe que ano passado, né? Eu lembro que eu tive uma das respostas de algo que eu fiz. Eu tava vendo uma matéria, e essa matéria era bem triste, porque ela mostrava uma situação que alguém tava fazendo livros com uma conotação negativa e tal. Eu lembro que eu cheguei até a me emocionar quando eu vi isso. Porque antigamente eu tinha uma frase que eu falava que era assim: não existe conhecimento bom ou ruim, existe conhecimento mal direcionado. É porque eu tava levando em consideração só as pessoas boas que têm dificuldade de organizar o seu conhecimento, Sim, né? Eu não tava colocando na equação gente que é mal intencionado. E aí, quando eu vi esse vídeo, né, que tinham coisas ruins que as pessoas faziam nos livros, eu fiquei super mal, né? Falei, nossa, eu tô levantando uma bandeira de algo que, poxa, existe gente mal intencionada, né? sim. E aí Deus falou assim, daí eu fiquei muito triste, sabe? E Deus falou assim comigo: é por isso que você faz o que você faz. As pessoas ruins estão colocando o seu conhecimento no mundo, as boas estão se preocupando em como faz. Sim. Então, a gente tem que parar de se preocupar em como faz. Muito prazer, estou aqui para te ajudar. Mas assim, mais do que isso, sabe? Ah, não, eu tenho que esperar eu ficar mais velho para fazer um livro. Ai, não, acho que eu ainda não tô pronto para criar meu método. Ai, mas eu acho que eu tenho que ser mais famoso para começar. Para. Você sentiu no seu coração, faz. Você vai ajustando no caminho. A gente nunca pensa que assim, você nunca vai se sentir pronto, mas a vida toda você já foi preparado. Esses dias um amigo meu falou assim pra mim: nossa, Mari, fulano perguntou se eu conhecia o Joel, que queria me apresentar pra ele. Ainda bem que não deu certo, porque eu não tô preparado pra me apresentar pro Joel. Eu respondi assim pra ele: você se apresenta pra Joels todos os dias. Você tem que estar preparado. Não é porque a pessoa é mais famosa e mais conhecida que você tem que se apresentar de frente. Você tem que se apresentar bem pra todo mundo que tá na sua frente, porque você não sabe a oportunidade que tem ali. Talvez você tá procurando a oportunidade no mais famoso, no mais conhecido, mas muitas vezes a oportunidade não está ali. Nossa, profundo isso. Vamos falar um pouco de família. Seus Claro. pais, fala um pouco deles. Olha, meu pai ele era comerciante, né? Meu pai teve vários trabalhos, muitos irmãos, cresceu assim numa família simples. É, tinha uma loja de carros, foi uma inspiração pra mim, né? Meu pai sempre trabalhou muito final de semana e com ele eu aprendi, com ele e com a minha mãe, né? Eu aprendi que a gente não tem preguiça de trabalhar. Infelizmente eu já perdi meu pai, né? Ele faleceu em 2014. Ele não conseguiu ver muitas coisas, né? Que eu pude conquistar depois, mas eu lembro que ele falava assim pra mim: filha, você já deu certo na vida. Você já deu certo. E eu lembro que eu dava aula, eu ganhava tão pouco por mês, eu falava assim: meu Deus, será que isso ia dar certo? Pensava, né? Mas tá bom, pai, obrigada. A minha mãe é professora, né? Minha mãe é artista, minha mãe pinta quadros maravilhosos, assim. Hoje ela não trabalha mais, né? Que ela é aposentada. E também trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Nunca vi ela reclamando de trabalho. Então, assim, eu aprendi muito com os meus pais o valor do trabalho, sabe? O quanto que é importante trabalhar. Eu até carrego em mim que, pra mim, trabalho é vida. É uma maneira de eu servir o mundo com aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, pra mim, meus pais, eles foram, né? Uma inspiração nesse Sim. quesito de trabalho mesmo, assim, de você ter amor pelo que você faz. E se o pai estivesse aqui, o que você falaria pra O ele? que eu falaria pra ele? Eu ia falar pra ele: pai, você tinha razão. Em algumas coisas. Eu falo pra ele: ó, pai, em algumas coisas você tinha razão. Que eu ia dar certo na vida, já dei certo, eu não tinha visto naquele momento. Mas eu ia falar pra ele que nem tudo ele tinha razão. Porque eu aprendi com ele que primeiro a gente tem que fazer o que dá dinheiro pra depois fazer o que gosta. Eu ia falar pra ele que
Eu ia perguntar pra ele, o que de fato você gosta de fazer? Porque é assim que você vai ganhar dinheiro. Eu também ia falar pra ele que a gente não precisa sofrer pra ter as coisas. Que a gente pode ter sucesso sem sofrer. Porque ele veio, né, de uma criação que precisa sofrer muito, tem que dar muito trabalho. Sim. Então, eu ia agradecer pra ele as coisas que ele me ensinou. E uma coisa também que ele me ensinou que foi muito importante aqui. O que a gente tem de mais valioso é o nosso nome. A gente demora uma vida inteira pra construir, mas é assim pra perder. Legal. Então, tudo que você for fazer, faça com dignidade, né? Faça com amor, faça bem feito, né? Faça mesmo que alguém não esteja Sim. olhando, né? Então, eu aprendi muito, né, isso com ele. Mas também teve algumas coisas que ele me ensinou errado que eu ia ensinar pra ele certo. Falar, pai, isso aqui você não acertou, não. Vamos dar uma ajustada aqui na Sim. rota. E sua mãe, manda uma mensagem pra ela, que ela vai ver esse podcast. Ela vai ver o podcast? Vai. Ai, meu Deus, que difícil. Deixa eu pensar. Mãe, obrigada pelo carinho. Obrigada porque você sempre se preocupou e cuidou de mim. E que você consiga sempre mostrar pras pessoas o quanto que a vida pode ser bela se você tiver o pincel e a caneta certa. É isso que minha mãe faz. Sensacional. Ela consegue mostrar de um jeito mais leve as coisas. E o Ricardo? Meu Papel? marido? Fizemos 10 anos de casado ontem. Olha que legal. 10 anos, uma década, né? Passa rápido, gente. Sim. Eu falo que o casamento, ele não é simplesmente uma escolha, né? Ele é uma construção. Porque quando você começa, nem sempre você quer a mesma coisa que o outro, mas você constrói quem você quer ser ao lado do outro. Então, o Ricardo, ele foi a pessoa que me incentivou. Eu lembro que eu dava aula, ele falava assim pra mim, ele não gostava que eu dava aula, e eu achava que ele não gostava, que ele tinha ciúmes. Eu falei assim, ele não tá querendo que eu trabalhe? Com ciúmes eu dar aula. Quando eu parei de dar aula e comecei a trabalhar com o que eu faço hoje, ele falou assim, agora você tá no lugar certo. Na verdade, assim, ele via um potencial em mim que eu não via, né? Então, eu só estou aqui hoje graças a ele, né? Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Então, as pessoas acham, né? Elas veem a Mari, mas não é só a Mari, né? Existe toda uma estrutura atrás Sim. da Mari. E o Ricardo, ele é essa estrutura, né? Que permitiu que eu estivesse aqui. Sim. Foi ele que me ensinou, né? Porque, por exemplo, eu nunca liguei muito para coisas de aparência, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito bem arrumada e tal, entendida. Mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, ele quis trocar nosso carro. Eu falei, amor, pra quê? O trem anda do mesmo jeito, ninguém nem vai ver, vai estar no estacionamento. Ele falou assim pra mim, porque agora você tá atendendo pessoas grandes e elas têm que entender o tamanho que você é. Isso fez toda a diferença. E eu lembro que um dos meus primeiros clientes, eu fui, né, no escritório dele e tal, e quando eu desci, o carro dele tava parado do lado do meu. E era o mesmo, assim, equivalente, sabe? Ele me olhou diferente. Aí eu comecei a entender as coisas que o Ricardo Sim. falava no sentido, né, de posicionamento e tal. Então, assim, ele morou 16 anos fora do Brasil, né, na Inglaterra, já visitou mais de 35 países, então ele tem, assim, uma visão muito diferente do mundo e me ajudou muito a construir aí Legal. tudo que nós temos hoje. Manda uma mensagem pra ele, então. Também fico mandando mensagem pra todo mundo. Sim, Deixa eu sim. contar, eu não sou a vai. pessoa que fica mandando mensagem. E tem mais uma. É por isso eu não mesmo. sou a pessoa que fica mandando mensagem, É por não, isso gente. mesmo. Eu Porque escrevo. aqui no nosso podcast é Tá diferente. bom. Amor da minha vida, te amo muito, que venham mais 100 anos juntos. Amo você. 100 não. Mensagem profunda. Um pouquinho mais, né? Porque E até tem pra mais sempre. uma. A Penélope. A Penélope, só que vai ser diferente. Ela tem quantos anos hoje? 4. 4 anos. Você não vai mandar pra Penélope de hoje. Você vai mandar pra Penélope com 24 anos. Com 24 anos? É porque, sei lá, o algoritmo do YouTube vai botar esse podcast No dia do daqui a 20 aniversário dela, anos. dia 21 de julho, de algum ano que ela vai ter 24 anos, tá bom? Filha, provavelmente você já viveu muitas coisas na sua vida, mas alguma coisa, em algum momento, você pode ter pensado que você não era capaz. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Tudo aquilo que você sente no seu coração, você é capaz de conseguir. E se por algum momento, em alguma faísca, você pensar em desistir, saiba que hoje eu só tô aqui porque você me fez continuar. E eu tenho certeza que eu não sou a única. A sua voz cura, o seu abraço, ele salva vidas. E o tom, a frequência que você carrega, ela é a frequência do céu. E cada pessoa que consegue ter o contato com você, seja presencial ou até mesmo à distância, ela consegue sentir que você carrega no brilho dos seus olhos a pureza do céu. Que você possa sempre multiplicar e que todas as vezes que você questionar qualquer coisa, saiba que você pode fechar os olhos, acessar o seu coração, que você carrega todas as respostas que você precisa. Eu te amo muito. Você hoje tem 24 anos, mas com 4 anos eu já sinto muito orgulho da pequena menina
que você é, porque eu sei que você vai ser uma mulher que não simplesmente transforma vidas, mas você faz renascer almas. Um beijo, amo você. Sensacional, me emociona. Espetacular, Mari. Hum. Bom, para finalizar, você acredita que tem gente que chega aqui e não se inscreve no canal? Ah, não, aí é Pede palhaçada, pro pessoal aí se não dá. inscrever. Ô, povo, não dá. Vocês ficaram aqui, sei lá quanto tempo que a gente ficou falando. Se inscreve no canal, olha que conteúdo maravilhoso. Ensina você. Tem livro, tem isso, tem aquilo. Só gente incrível, maravilhosa, entendeu? Se inscreve aqui no canal, escolhe no mínimo 5 amigos. Por que 5? Porque são 5 pessoas que você quer caminhar junto. O restante você deixa pra trás. Não dá pra carregar todo mundo, não. Encaminha pra pessoa, se inscreve, vai lá, comenta aqui, Mari, te amei. Só isso, só coisa boa, porque coisa ruim eu não quero saber, não. E aproveita também, já me segue no Instagram, que o meu Instagram é @falamaismari, entendeu? Vamos deixar aqui embaixo, então Já só dá segue uma o olhada. Instagram do Rubens também, Sim, porque tá o pessoal tudo aqui mania embaixo. de só seguir o YouTube, segue tudo, segue tudo. Ai, menina, segue, só segue. Na hora certa vai receber a mensagem que você precisa, o algoritmo vai te entregar naquele dia que você tá assim, Deus, o que eu faço com a minha empresa? Vai chegar um vídeo do Rubens lá. É hoje. 3 coisas pra você salvar o seu negócio. Sim. Confia. Isso aí. Mari, muito obrigado. mais uma Imagina, vez. obrigada a Valeu, você. valeu mesmo, obrigado. Gente, é o seguinte. Agora você fica com um recado de 2 pessoas, Joel J e Alfredo Soares. Também separei 2 vídeos para você continuar no canal. Forte abraço. Ô, galera, pô, se inscreve aí no canal aqui, meu irmão. Pô, bota aqui, comenta, compartilha. Joga lá no teu stories esse episódio, joga lá no teu grupo. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp, Você tem um grupo de WhatsApp cheio de empreendedor. Joga lá o link aqui do episódio, deixa teu comentário aqui que eu tenho certeza que vai ajudar o Zé aí a profetizar esse 1 milhão de views aqui, hein? Pessoal, Rubens conseguiu ter o meu tempo porque ele mereceu, ele não pediu oportunidade, ele mereceu oportunidade. Eu falei para ele, no dia que você for o maior podcast... Foi assim, ó, no meio da confusão do influência. Bom, eu lembro, pô. Eu falei, e aí tua mãe? Daí tu, pô, no primeiro dia tu já fala da minha mãe, daí tu, vrau, chorou. Lembra disso? E aí passa, pô, já tem um podcast muito legal, um monte de gente falando comigo. Eu falei, no dia que você for o maior podcast de franquias, eu vou no seu podcast. Dele, anotado. E já era pra eu ter vindo, ó. A gente marcou e desmarcou umas 2, 3 vezes. Sim. E você firme, obrigado por isso. Não. Entendeu e compreendeu. Então o Rubens não pediu uma oportunidade, ele mereceu uma oportunidade. Eu gosto muito dessa história, de merecer. Você está do lado de uma pessoa que tem resultado, que é genuína, que é verdadeira, sempre sorriso no rosto, sempre somando. Não me dá trabalho nenhum, pelo contrário, soma, é guardião da cultura, então se inscreve.